A aposentadoria do trabalhador rural. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou estar falando quais são os critérios, quais são os documentos, vou estar falando também qual é o melhor documento, que é aquele documento que o servidor do INSS mais leva em consideração na hora de analisar não só a aposentadoria, mas também qualquer benefício rural. O vídeo de hoje está muito completo, aconselho que assista até o final. Primeiro é preciso lembrar que a aposentadoria rural é para a mulher que tenha no mínimo 55 anos e o homem que tenha no mínimo 60 anos. Além disso, é preciso comprovar que exerceu atividade rural por no mínimo 15 anos. Os critérios é somente esses dois, ter a idade e comprovar o exercício da atividade. Em relação à idade é muito simples, é só deixar o tempo passar. O que vem sendo obstáculo para conquistar a aposentadoria é comprovar o trabalho. Para comprovar a atividade, a pessoa pode estar utilizando qualquer documento que conste a profissão de lavrador, agricultor, trabalhador rural ou qualquer outra profissão do meio rural. Esses documentos precisam estar em nome da pessoa que vai requerer o benefício ou de outra pessoa do mesmo grupo familiar que realmente exerça a atividade rural. Caso você venha usar o documento de outra pessoa e essa pessoa exerce outra atividade, mesmo que você realmente exerça a atividade rural, você vai perder a qualidade de segurado. Vou contar uma história para exemplificar. Vamos supor que Dona Maria é casada com o Senhor João e ambos trabalham na roça. Nesse caso, todos os documentos que o Senhor João tiver que comprove o exercício da atividade rural vai servir para Dona Maria comprovar a atividade dela. Mas, se o Senhor João não trabalhasse na roça, sempre exerceu uma atividade urbana, mesmo que o Senhor João tivesse documentos que constam uma profissão rural, Dona Maria não poderia usar, porque o Senhor João não está em condição de lavrador. E como ele não está na condição de lavrador, usando o documento vai acabar descaracterizando a atividade rural de Dona Maria. Vão existir situações também que a pessoa que você deseja usar a documentação exerceu uma atividade urbana e agora trabalha na roça, ou já trabalhou na roça, só que agora exerce a atividade urbana. Nesse caso, a pessoa pode estar usando o documento, mas declarando que só exercia a atividade juntos, ou seja, em regime de economia familiar, no período que a outra pessoa não tinha o vínculo urbano. Mas é preciso colocar o período certinho. Se tiver algum erro, o INSS pode entender que a atividade rural não é essencial para a pessoa se manter e que a pessoa se mantém através da renda da pessoa que exerce a atividade urbana. Logo, é possível sim usar o documento de um membro do grupo familiar, mas o ideal é que as provas sejam no seu próprio nome. Muitas pessoas têm uma dúvida muito grande em relação à obrigatoriedade de pagar o sindicato rural. Se o agricultor só vai se aposentar se estiver contribuindo, e a resposta é não. O sindicato funciona como um local de informação, pode estar auxiliando a pessoa a fazer o requerimento, mas sem ele também é possível conseguir o benefício. A documentação do sindicato hoje em dia sozinha não vai ter relevância nenhuma. Inclusive, no ofício circular do INSS número 46, diz que a declaração sindical emitida por sindicato rural não mais se constitui como documento a ser considerado para fins da comprovação da atividade rural. Então não, você não vai ficar sem se aposentar se não pagar o sindicato. O dinheiro que paga no sindicato não é contribuição para o INSS. E em relação aos documentos que servem como prova, eles são vários. São documentos que a pessoa vai emitindo durante a vida. No dia a dia mesmo vai criando essas provas. Exemplo, nasceu um filho e no momento que vai registrar é perguntado qual é a profissão dos pais. Se declarou como lavrador, a pessoa pode estar usando o documento da certidão de nascimento do filho como prova. Outro documento que pode estar utilizando é a certidão de casamento. Na hora do casamento também se pergunta qual é a profissão e depois vai estar constando na certidão. Em alguns casos, a profissão não vem na certidão, mas a pessoa pode estar se dirigindo ao cartório e emitindo uma certidão de interior teor. A certidão de interior teor é uma transcrição com todas as informações que estão no livro de registro. Logo, nessa certidão vai vir a profissão com certeza. E se a pessoa não é casada, mas tem um companheiro ou companheira, pode estar utilizando a declaração de união estável. Outro documento que serve como prova é a certidão de quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é utilizada para provar que a pessoa não tem pendências com a Justiça Eleitoral,
mas por ter também constando a profissão, a pessoa pode estar utilizando como prova do exercício da atividade rural. E para emitir é fácil, a pessoa pode estar indo presencialmente no TRE ou pode estar emitindo no conforto da sua casa no site do TSE. Se você já foi procurador ou já deu alguma procuração para alguém, esse documento também serve como prova. A ficha do posto de saúde, a ficha da agente comunitária de saúde, o comprovante de aração de terra, também serve como prova a nota fiscal da compra de uma semente, uma enxada, um arame, a nota fiscal de algo que usa na roça vai servir também. Tem também os documentos do empréstimo feito com a finalidade rural, para fazer um curral, comprar bodes, ovelha, galinha, qualquer coisa do meio rural. Tem também um documento da propriedade, pode ser o documento da roça onde trabalha, de um lote, pode ser utilizado o documento da sua casa. Se você não tiver casa, pode ser do contrato de aluguel. Se você não tem uma terra, pode ser o contrato de comodato, contrato de parceria ou um contrato de meação. Tem também a inscrição do Garantia Safra, certidão de curatela, certidão de tutela, ficha de matrícula dos filhos na escola ou creche, o INCRA e o Cadastro Ambiental Rural. E o melhor documento, que é aquele documento que é considerado como a identidade do agricultor, ele é tão bom que se a pessoa tiver ele pelo tempo que é exigido como prova da atividade, pode usar só ele como prova e o benefício vai ser concedido. E esse documento é a DAP, que hoje em dia mudou o nome para o CAF. Saibam que primeiro o INSS vai analisar se a pessoa que requereu o benefício tem a DAP ou CAF. Se tiver, vai ver se o tempo dela é suficiente para conceder o benefício. Sendo suficiente, vai aprovar o benefício. Não sendo, vai olhar os outros documentos. Então, gente, se você tem o CAF, ótimo. Se não tem, procure fazer. Com certeza, ele vai te ajudar bastante na hora de pedir a aposentadoria. Mas atenção, vejo muita gente reclamando, dizendo que tem várias provas e mesmo assim não conseguiu a aposentadoria. Primeiro é preciso observar se tem algo que descaracteriza a atividade rural. Se a pessoa exerceu a atividade urbana, aquele período não pode ser usado para contabilizar o tempo rural. Observe também se no documento consta a profissão. O documento só vai servir como prova se tiver uma profissão do meio rural. Às vezes a pessoa envia vários documentos para o INSS, mas esses documentos não têm profissão. Tem documentos também que é preciso o reconhecimento de firma no cartório para ter validade. Se o documento da propriedade, comodato, parceria, meação, declaração de união estável não tiver o reconhecimento no cartório, não terá validade. Outro grande problema é deixar para emitir todos os documentos quando completa a idade. Saibam que o documento vai servir como prova a partir da data de emissão. O CAF, por exemplo, é um ótimo documento, mas você fazendo hoje, ele vai valer de hoje em diante. E como para conseguir a aposentadoria rural precisa comprovar que trabalhou no mínimo 15 anos, ele não vai ser suficiente. Vai ser preciso de outros documentos para comprovar o tempo anterior. E se a pessoa tiver somente documentos antigos, também não vai adiantar. Vamos supor que a pessoa tem várias provas, mas todas elas foram emitidas há mais de 20 anos atrás. Nesse caso, também não vai conseguir se aposentar pela INSS. O correto é quem é agricultor está sempre emitindo os documentos. Todo local que for está declarando a sua profissão. Tenho certeza que essa pessoa, quando for se aposentar, vai ter vários documentos. Documentos com data de emissão em anos diferentes e não vai ter problema nenhum. Não estou dizendo que é preciso ter documento de todos os anos, mas também os documentos não podem ter a data de emissão muito longe uma da outra. E sobre a possibilidade de levar testemunhas, no INSS é possível, mas raramente é feito esse pedido. O comum é acontecer somente na via judicial. Mas um conselho que dou, evite a via judicial. A via judicial tem demorado muito. No INSS, a análise é bem mais rápida. Depende muito da região que você dá entrada no benefício e a época, mas o comum é demorar no máximo uns 3 meses. E já vi aprovação de até com 24 horas. E essa aprovação com 24 horas foi uma pessoa que tinha DAP por muito tempo. E até na justiça não tem como comprovar sua atividade rural exclusivamente através de testemunhas.
vai ser necessário ter algum indício de exercício da atividade rural através de documentos também. E por fim, se ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o gostei e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.